Fala, seja bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode integrar uma API com a sua aplicação React e mostrar postagens de um blog. E também vou mostrar para vocês como que a gente pode criar uma postagem nesse blog, nessa nossa API de testes, né? A ideia aqui é quando o usuário clicar nesse botão Create New Article, a gente mostrar um formulário aqui que tem título e content. E quando o usuário clicar aqui no Create, a gente fazer uma outra requisição para a API para adicionar essa postagem e depois retornar esse novo push aqui pra gente. Então, eu acho que é um exemplo bem legal e vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer nesta primeira aula, tá? Então fica aí até o final do vídeo. E antes de mais nada, existem algumas formas da gente fazer requisições aqui no HTML. No React, as duas principais são o fetch, que é uma API aí do próprio HTML, tá? Alguns browsers já aceitam isso, mas nós não vamos usar hoje, que eu acho que fica um pouquinho complicado para manter depois que sua aplicação cresce um pouco. Mas a gente tem essa alternativa de usar o fetch sem precisar instalar nenhuma biblioteca, por exemplo. E no caso que nós vamos utilizar aqui hoje é o Axios, que se vocês forem procurar aí no Google, é assim que se escreve, A-X-I-O-S, Axios, e vocês podem entrar aqui no NPM. E a doc dele é essa aqui do GitHub, é bem legalzinha, vocês podem dar uma olhada aí depois. E para a gente usar ela na nossa aplicação, o que a gente precisa fazer? É só dar um yarn add axios e dar um enter, você vai ver que ela vai instalar aí tranquilamente, tá bom? Então aí já instalou bem rapidinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu criei uma APIzinha de teste que tem 42 linhas, tá? Eu só instalei o Express aqui numa aplicação JavaScript padrão. E aí eu coloquei algumas coisinhas, né? E criei três rotas. Uma rota para o index, que só retorna um hello. Então aqui é só para ver se está funcionando bem na nossa API. E duas rotas chamadas article, só que uma é do verbo post e a outra é do verbo get. Ou seja, essa aqui a gente só vai dar um get em localhost 2.8001, por exemplo, barra articles e vai me retornar um array vazio, que é essa variávelzinha aqui em cima. E nesse post articles que a gente vai passar alguns parâmetros para ela, assim, para a gente criar o nosso post de fato, né? Que eu pegar aqui no nosso body. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro objeto com um ID fictício, com o nosso title que a gente mandou e o nosso content, e vou dar um push nessa variável, ou seja, a gente vai meio que simular um banco de dados aqui fake, tá? É claro, se eu restartar essa aplicação, o banco de dados vai sumir, então isso aqui fica meio que só em memória aqui na aplicação. Como não é nada de verdade, então funciona bem. Mas é isso, chega de papo, vamos lá, vamos começar. Vou mostrar aqui para vocês como que está a estrutura de pastas aqui nessa nossa aplicação. Eu vou deixar essa aplicação aqui com esse HTML e componentes iniciais disponíveis aí, que a ideia aqui dessa aula não é muito criar componentes e sim mostrar como que a gente integra a nossa aplicação com o React, né? Mas assim, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou fazer uma aplicação que precisa de uma API externa, a primeira coisa que eu faço é fazer todos os componentes, montar todo o layout certinho, sem integrar com nenhum tipo de API, só com dados fakes. Aqui no caso, eu não estou fazendo nenhuma requisição para API, eu estou mostrando dois componentes HTML bem simples. Aqui no nosso componente principal, que é o app, vocês podem ver que a gente tem um use state que está false inicialmente, né? Isso aqui é só para eu mostrar esse formulário aqui quando o usuário clicar aqui nesse Create New Article. A gente não criou nenhum tipo de sistema de rotas aqui, por exemplo. Então, tá bem simples. Então, esse state aqui eu estou usando só para isso. E eu tenho aqui esse List Articles, que na verdade é só uma div, que tem um headerzinho, que esse header também tem outra div. Então, como eu estava falando para vocês, são só HTML bem simples. E eu estou retornando aqui nesse nosso List Articles, dois articles, que são outros componentes, que se vocês verem aqui, são só duas divs e um H2, tá? É tudo bem simples aqui. E os estilos eu instalei o SES aqui rapidinho na aplicação e tô usando aqui arquivos CSS normais, tá? Não tem nada demais. E aqui nesse Create Article é só um form, que eu já mostrei no canal como que faz, se você não tá ligado como é que faz, é bem rapidinho. Então dá uma olhada aí no vídeo. E aqui eu não vou usar nenhuma biblioteca para controlar o state do form, não, tá? Vou fazer um form normal mesmo, usando só o React para fazer isso, tá? Não vou validar nem nada do tipo. E além dessa div com esse form, a gente também tem o mesmo header que tem aqui no List Articles. Eu só isolei ele para poder reaproveitar e aqui
É só um title que a gente está passando, que vai ficar create new article, como vocês podem ver aqui. E é isso. Vamos lá. Como a gente já instalou o Axios aqui naquela hora, só instalando novamente só para ter certeza. Como a gente já instalou o Axios, o que a gente pode começar fazendo aqui é utilizando essa nossa primeira rota aqui, que é o index, que na verdade é só o URL normal da nossa API, só para ver se está funcionando. E se eu vou olhar ali no console do navegador, que eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue debugar. A gente só vai ver se está retornando esse hello. Se estiver retornando, é porque está funcionando. Aqui no meu terminal eu já vejo que a URL da API é localhost 2.8081. Então vou copiar aqui. E quando eu voltar aqui na nossa aplicação app, o que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que de início eu vou criar um use effect aqui só para fazer um requestzinho. Mas uma outra forma de fazer isso bem rapidinho é vindo aqui na sua aplicação que já está rodando, dá um inspect, vem aqui console e escrever fetch, que é a API que eu estava falando antes, e colocar o nosso a URL da nossa API com string, com o principal parâmetro, e dar um enter. E você pode vir aqui em network, clicar, você vai ver aqui que tem uma requisição para localhost 8081. E vocês podem ver aqui que o preview é o hello. A gente está vendo esse preview aqui meio brancão, porque a gente não está retornando, JSON, então o navegador ainda não interpreta como JSON. Então calma aí que na criação, ele naquele get all de todos os articles, vocês vão entender o que funciona. E voltando aqui para a nossa API, nós vamos ter aqui uma rota de get articles. Então eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu fiz com o fetch. Só que agora eu passo /articles e posso dar um enter e vir aqui em network. Vocês vão ver aqui que agora nós vamos ter aqui um articles que está retornando um array vazio. Igual eu falei para vocês, a variável articles começa com um array vazio, então a gente só está retornando essa variável aqui nesse articles. Por enquanto está retornando um array vazio, mas quando a gente começar a criar alguns ali, a gente vai começar a ver isso aqui de uma forma mais bonitinha, tá? Para a gente começar a integrar aqui na nossa aplicação, como a gente não está usando o Axios, o que a gente pode fazer aqui é inicialmente criar um use effect. Ou seja, eu vou querer fazer uma requisição assim que o componente for renderizado, então a gente vai simular um componente de mount aqui, e eu vou criar um use callback aqui em cima, chamado request articles. E eu vou abrir aqui um error function e passar como um parâmetro um array vazio. Aqui, como isso aqui vai ser uma promise, né? Nós vamos fazer uma requisição para a API, esperar essa requisição voltar para a gente pra gente ter a certeza se funcionou ou não. Então, aqui a gente precisa que seja async. E para a gente fazer uma requisição agora no Axios, que nós vamos usar o await, o que a gente pode fazer aqui await Axios. Você pode escrever Axios aí no seu projeto, tá? E o próprio Visual Studio Code vai mostrar aqui pra gente o Axios. Só dá o Enter e ele vai importar aqui em cima pra gente, ó. Vou colocar aqui ele depois do React. E esse Axios, na verdade, ele é como se fosse um controller que tem vários outros callbacks, tá? Aqui, como a gente vai fazer um get, você pode só digitar um ponto e ele vai mostrar aqui todos os verbos que a gente tem disponível. Get, post, create, request, whatever, tem várias coisas aqui. Nós vamos usar o get. E aqui nós vamos fazer basicamente o que a gente fez aqui no fetch, que é só botar localhost 8001 articles. Então vamos colocar aqui no nosso Axios. Salvando, ainda não vai fazer nada. Ainda não vai fazer nenhum tipo de requisição, porque a gente ainda não está usando esse request articles aqui no nosso use effect. Então eu posso só vir aqui dentro, request articles, e chamar ele como função. E vocês vão ver aqui que o nosso use effect vai começar a reclamar, falando que a gente não está usando esse request articles como parâmetro. Se você colocar o mouse aqui, você vai ver, ó, a mensagem. Então nós vamos só passar esse nosso request articles aqui. E agora, quando a gente atualizar, vocês vão ver que nós estamos fazendo a requisição para a nossa API localhost 8081 com a rota articles e retornando um array vazio, tá? Vocês estão vendo que
tá fazendo duas requisições, era para estar acontecendo só uma. Esse React novo ele funciona de uma forma diferente, o use effect, então a gente precisa fazer uma gambizinha para esse request duplo aqui parar de acontecer. E, então vamos lá codar. Eu gosto de criar um useRef chamado was requested, e aqui é um useEffect que inicia como false. E o useEffect, se você não sabe, é como se fosse uma variável assim, ó, sei lá, let, que isso aqui no React não funciona, né? Porque esse let aqui ele muda a cada render do aplicativo, da nossa aplicação, né? Do nosso componente. Então a gente meio que faz isso aqui usando o useRef só para não perder o valor inicial dessa nossa variável quando o componente renderizar novamente. Então a gente só usa, é como se fosse um let que não perde o valor quando o componente renderiza novamente. Então esse wasRequested, eu vou dar um console log aqui só para você ver. Para a gente pegar o valor dele, nós temos que, claro, colocar a variável wasRequested.current. Nós vamos pegar esse valor inicial aqui. E aqui no console log vocês vão ver que ele retorna false. Estão vendo que está meio que renderizando duas vezes o nosso componente. Isso aí é um comportamento padrão aí, inicialmente, nesse React novo. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente já sabe que o wasRequested.current retorna false. O que a gente pode fazer agora é manipular esse wasRequested.current. Então, aqui dentro desse request articles, eu vou fazer um if, que vai verificar se wasRequested.current, se isso tiver igual a true, né? Que isso aqui seria a mesma coisa que isso, só que a gente não precisa colocar o true aqui. Eu quero que se já foi requisitado, eu vou só retornar nada, vou dar um return aqui só para pausar a minha função e esse request aqui não acontecer. E vocês vão ver agora que vai acontecer só uma vez. Quer dizer, acontecem duas vezes ainda, porque a gente ainda não está passando isso aqui como true. Ou seja, aqui em cima está verificando, mas aqui embaixo a gente tem que dar um wasRequested.current igual a true. E agora, quando atualizar, vocês vão ver que vai dar só um request. Por quê? Porque aqui a gente está mudando. E quando essa função aqui é chamada novamente aqui no useEffect, ele cai aqui nesse if e pausa a nossa função, né? E é isso. Eu vou apagar aqui esse console aqui só para a gente voltar aqui para o código. Então, como vocês podem ver, articles está acontecendo. Show, a nossa API está funcionando, é isso que a gente quer. Então vamos lá para o nosso list articles. Então eu posso copiar aqui. Como é que a gente só estava fazendo para teste, a gente não precisa dessas duas funções aqui. Então eu vou copiar o useEffect request articles. Dei só um Ctrl X ou Command X se você tiver aí no Mac. Opa, deixa eu pegar esse useRef aqui também. Então salvei. O nosso app aqui voltou para o valor inicial, né? A gente pode vir aqui em list articles. E aqui antes do return a gente coloca o mesmo código. E agora a gente pode importar aqui o useRef, useCallback e importar o Exos também e o useRef e o useEffect aqui. Agora quando a gente fizer a requisição novamente, nós estamos tendo o mesmo resultado que a gente tinha antes. E o que a gente precisa fazer aqui agora? Esse exos.get, ele retorna esse preview aqui do nosso navegador, né? Ele retorna o que a API mandou pra gente. O que a gente pode fazer aqui é criar uma const chamada response e dar um console log. Vocês vão ver que ainda não é o que a gente quer, tá? Deixa eu atualizar aqui. Nosso console log retornou um response, só que olha, é um objetão grandão, várias coisas, né? Status da requisição, headers que foram enviados, request, config, um monte de coisa. O que interessa pra gente é esse data aqui, esse data aqui que retornou, que de fato a API mandou pra gente. Então o que a gente pode fazer aqui, uma forma bem fácil, é desestruturar esse response e colocar um data. E é isso, tá? Se acostume com esse tipo de coisa aqui, essa desestruturação com data aqui. E vamos dar um console log aqui em data e deixa eu limpar. Quando a gente atualizar, a gente já tem acesso só ao que foi retornado da API, tá? Só o nosso data aqui, por enquanto, ainda é esse array aqui vazio, tá bom?
Essa informação aqui ainda não serve de nada pra gente, a gente só tá dando um console log aqui. Então o que a gente pode fazer é vir aqui criar um state de articles, né? Nós vamos listar esses articles aqui. Então eu criei aqui um state que o valor vai se chamar articles e o callback para setar esse valor de article vai se chamar setArticles. Nós vamos importar aqui o useState, que inicialmente vai ser um array vazio, porque como são vários itens, né? Nós vamos mostrar aqui uma listagem. Nós precisamos começar com um array vazio. E aqui embaixo nós vamos setar o data. Podemos deixar esse console log aqui só para a gente conseguir debugar. E a gente já está setando o data. E aqui em qualquer lugar antes do return, eu vou só dar um console log de articles. Por enquanto, o articles ainda não vai mudar, né? Ele vai continuar um array vazio, que inicialmente, e retornando da API, ele sempre é um array vazio. Mas a gente já pode começar a integrá-lo aqui embaixo, tá? Então, aqui no nosso return, aqui no nosso render da nossa aplicação, né, do nosso componente, em vez de a gente retornar dois articles, a gente pode apagar eles. E deixa eu ver aqui, articles.map. E esse map, na verdade, é só uma função, né? É uma função que percorre todo o nosso array. A gente pode abrir aqui um outro parêntese. Vamos chamar de article, que é o item. É como se fosse um for, só que com map, né? E isso aqui é o nosso item. E aqui nós vamos retornar o nosso article. Por enquanto a gente ainda não vai usar esse nosso item aqui do array. Então vocês vão ver aqui que não vai sumir, né? Porque o nosso array aqui está vazio. Então a gente não mostra nenhum componente article aqui. O React pede para a gente colocar uma key. Então vou pegar o index. Vou passar o key para cá. E é isso. Nada muito diferente, tá? Isso aqui é só uma listagem de componentes usando um array aqui no React. Por enquanto ainda não faz nada. Mas, por exemplo, vamos supor que esse data aqui tenha retornado um array com 3 itens, tá? Vamos simular aqui como seria. 1, 2, 3. Só criei uma outra constante aqui chamada data e apaguei o nosso Axios. Ele está falando aqui que o nosso data não pode ser setado em articles porque a tipagem está errada. A gente está usando o TypeScript aqui. Então vamos só colocar aqui um array. E agora, como vocês podem ver, estamos retornando 3 artigos, né? Meio que simulando o que a API faria, tá? A gente já pode apagar aqui isso aqui. Eu vou voltar com o nosso data. Essa parte aqui inicial, a gente já meio que já fez o que a gente precisava fazer. E o que a gente tem que fazer agora é passar esse article para o nosso componente de article, né? Então vamos entrar aqui. Vocês podem ver que tem título e content. Eles não estão dinâmicos, então vamos fazer isso aqui. Vou criar aqui rapidinho. Vou criar uma interface chamada iProps. Só para a gente tipar aqui os props do nosso componente. Interface. Aqui vai ser title, que vai ser uma string. Que vocês podem ver aqui nessa rota aqui da nossa API fake, né? Ele vai retornar title, content e ID. Esse ID aqui nós não vamos usar no componente, só o title e content. Então aqui title string e content string também. E a gente agora já pode usar esse props e vamos passar ele aqui para o nosso componente title e content. E agora a gente tipa certinho. Pronto, agora você já vai ver aqui que no nosso list articles ele já vai começar a reclamar que está faltando title e content. E que isso, está faltando title e content. Então o que a gente pode fazer aqui é pegar a nossa prop que ainda não está sendo utilizada e substituir aqui no título e no content aqui no texto. Salvamos, olha como o nosso componente ficou bonitinho, bem pequenininho. Podemos fechar aqui. E agora o que a gente tem que fazer aqui é passar esse nosso item article para o nosso componente. Então vai ser title ou article.title. Ainda não está tipado, né? Vamos tipar agora. E content vai ser article. Article.content.
error.content. E agora está tudo funcionando. Vamos voltar aqui. Não vemos nenhum erro, mas também não vemos nada porque não está funcionando de fato. Então vamos voltar aqui em cima e mocar esse data de novo. Vamos passar um dado fake aqui. E aqui no caso vai ser um array que vai abrir um objeto. Vai chamar title, meu título de teste. Opa. E aqui vai ser um content chamado meu conteúdo. Vai ser uma string, né, chamada meu conteúdo. Que eu vou duplicar isso aqui. Aqui vai ser meu título de teste 2 e content meu conteúdo 2. Vou salvar e quando a gente voltar aqui, atualizar, já vemos aqui o nosso meu título de teste e o meu título de teste 2. Ou seja, já está funcionando a nossa integração aqui mocada, né? Só falta a gente, de fato, mostrar os dados da API. Então eu vou só comentar aqui cada a gente vai usar novamente e vou deixar só o nosso data chamando o Access aqui. Salvei e voltamos aqui para o estado inicial. E agora vamos voltar aqui para o nosso... Aqui nesse componente de listagem já fez, né? Já está funcionando tudo que a gente quer. Agora vamos lá para o nosso formulário. Eu vou clicar aqui nesse Create New Article e vou voltar aqui para o meu app. Vou passar esse Show Form aqui para True como valor inicial, só para a gente ver sempre o nosso formulário agora, até quando atualizar. Show! Então aqui, formulários aqui no React funciona mais ou menos igual funciona no HTML, não tem muito segredo. Nesse componente aqui chamado Create Article, você vai encontrar o nosso formulário. O que acontece aqui? Na TechForm HTML, nós temos acesso a um submit, que é uma função, né, vai ser uma função que o HTML vai chamar quando a gente apertar no botão de Create, que é esse botãozinho verde aqui, ou quando a gente tiver aqui no caso, como é um text area, não vai funcionar, mas vamos supor que fosse só esse input aqui. Quando você apertasse Enter, digitasse alguma coisa, apertasse Enter, ele ia submitar, né, esse form pra gente. Aqui no caso não vai funcionar porque a gente tem esse text area, acredito eu. Mas voltando aqui para o submit, é só uma funçãozinha que a função que a gente passar aqui dentro, o HTML vai chamar quando a gente enviar esse formulário. Eu vou criar uma aqui de exemplo, só para vocês verem funcionando. Então, eu vou só chamar uma arrow function e vou dar um console log. E vou escrever aqui formulário submitado. Inventando palavra aqui. Então, vou dar aqui, só atualizei aqui, né? E agora quando eu clicar no Create, a gente vai ver aquele console log ali. Calma, ainda não é bem o que a gente queria. Vocês repararam que a tela aqui deu uma atualizada? Quando a gente clicou aqui em Create, a gente chega a ver o console log do formulário aqui por um segundo e a tela atualiza com essas query strings aqui que são exatamente os names dos nossos inputs. Isso acontece porque aqui o HTML ele acha que a gente está num ambiente server-side, né? Então a gente precisa dizer para ele, não quero que a página atualize, por favor, não faça isso. Então a gente tem acesso a uma variável aqui nesse nosso arrow function, que você pode chamar de qualquer forma aí, mas geralmente as pessoas chamam de event ou simplesmente i, de event, né? Mas vamos chamar aqui de event. O que você pode fazer para prevenir que o HTML dê um reload aí na sua tela é chamar aqui o event.preventDefault e chamar isso como função. E colocar aqui. Só isso aqui já vai fazer a sua aplicação virar uma aplicação de fato, né? Virar um aplicativozinho. Você fazer várias requisições na API sem precisar dar um reload na tela toda hora. Vai virar de fato um aplicativo. Então agora, quando a gente clicar aqui em Create, vocês vão ver que a tela não atualiza mais. A gente continua vendo a nossa tela aqui sem atualizar. Quando a gente dá um clique aqui no Create, nós estamos vendo agora o nosso console log, formulário submitado. Então é isso que a gente quer. Então, só para a gente não ficar colocando essa função aqui inline, que fica bem feio, vamos criar aqui um callback, né? Chamado handle submit, que vai ser um use callback, que vai chamar um arrow function com os parâmetros em branco. E o que a gente vai fazer aqui vai ser exatamente o que a gente estava fazendo aqui no nosso
list articles, nós vamos chamar esse Axios aqui. Só que agora, como nós estamos enviando dados para a API, não é só uma requisição, nós vamos chamar axios.post. Então vamos lá. Aqui vai ser Axios. Vamos importar aqui em cima novamente, igual nós fizemos lá no nosso list articles. Vai ser axios.post, que vai ser o verbo, que é o verbo aqui que a gente criou aqui, né? É o verbo utilizado pelas APIs REST aí para enviar dados para a API. Então vai ser axios.post. Aqui nós vamos colocar novamente a URL da nossa API. Barra articles, que no caso é a rota que está aqui com post. E o Axios, quando ele é post, ele aceita aqui como segundo parâmetro o body da nossa requisição, né? Nós vamos enviar aqui os dados que foram digitados aqui nos nossos inputs, né? No title e no content. Então, é isso. E aqui a gente, claro, desestrutura o data só para a gente ver o retorno aí da nossa API. Vou comentar isso aqui por enquanto. E vou passar aqui o event. Igualzinho a gente fez aqui embaixo. Passei aqui o event. E agora vou dar esse event.prevent_default. Aqui, como a gente está em outra função, ele fala que esse event aqui ele não está tipado. Então, eu vou só passar o mouse em cima desse event aqui do onSubmit. Vocês vão ver que ele vai mostrar aqui para mim. Opa! React.formEvent. Vocês estão vendo? Então, vou copiar isso aqui tudo. E aqui em cima eu vou tipar esse event como React.formEvent. E agora eu posso apagar todo esse meu código aqui inline e passar a minha handle submit aqui. E agora nós vamos ter o mesmo resultado que a gente estava tendo antes. Mostrando. Não vai mostrar o console log porque a gente não colocou, né? Então vamos colocar só um console log aqui. Handle submit. E agora, quando eu clicar aqui no Create, isso está funcionando do jeito que a gente queria. Então, vamos lá. Agora a gente pode apagar aqui esse nosso console log e deixar aqui a nossa requisição, que vai retornar um data. E claro, nós precisamos que essa função aqui, que esse callback inteiro seja assíncrono, né? Então, vamos colocar aqui um async, um await aqui, e vou dar só um console log nesse data. E é isso. Não acontece nada quando a gente atualiza. E quando eu clicar aqui no Create, ele vai fazer uma requisição que vocês vão ver aqui no navegador para Articles. Retornou um erro 500, que é um erro bem comum, né? Internal Server Error. É um erro bem comum em requisições, em APIs REST. Eu coloquei, eu de fato validei aqui na nossa APIzinha. Vou mostrar aqui para vocês. Eu de fato valido aqui nesse if. Se eu não passar title e nem content, que repara que a gente não está passando nada aqui, a gente só está passando um objeto vazio. Não estamos passando nenhum campo do nosso input, tá? Quando não tenho title ou content, eu retorno o erro 500 e mando essa mensagem aqui, invalid request. E paro a minha função, não cadastro o post, né? Porque a gente não tem essas informações. Então, o que a gente vai fazer aqui agora nós vamos deixar de lado um pouquinho essa função. Então, vou fechar aqui. E o que a gente vai fazer? A gente precisa ter acesso aos dados desses inputs de title e de content. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um state chamado title. E eu vou chamar o callback dele de setTitle. Use state. E vou iniciar esse nosso state chamado title como uma string vazia. E eu vou fazer a mesma coisa para o nosso text area, só que agora eu vou chamar o nosso state de content. E aqui no nosso callback vai ser setContent. E agora eu tenho dois states, um chamado title, outro chamado content. E vou voltar aqui para a nossa função de handle submit. E vou passar aqui title e content. E vou salvar. Agora a gente está enviando esse objeto com title e content, que é o que a gente precisa aqui na API para ela funcionar. Por enquanto ainda vai estar passando strings vazias, né? E você vai ver aqui que o nosso render submit ele vai reclamar que a gente não está passando title e content como parâmetros. Então vamos adicionar aqui title e content. Salvamos. Quando a gente enviar aqui, agora ainda não vai funcionar, porque aqui no nosso payload, que você vê o que você está mandando de fato para a API,
vocês vão vendo que a gente está mandando content title. Nós estamos mandando, mas como isso aqui não é válido, uma string vazia não é válida, você pode testar aí no seu navegador, exclamação, é uma string vazia, você vai ver que ela retorna true, e se você dá duas vezes, ela vai retornar um false, ou seja, não é válido. Uma string vazia é como se fosse um zero, né? Ali o código entende como se fosse um zero. Então, ainda não vai funcionar, ainda estamos vendo esse erro aqui. Então vamos lá, vamos setar esses valores dos nossos inputs. Se você já assistiu aí minha aula aí de formulários, que também tem aqui no canal, você vai ver que os inputs, tanto o input quanto o text area aqui na linha 35, ambos têm acesso a própria aí padrão do HTML chamada onChange, tá? Que tem um event, que é mais ou menos esse event aqui do onSubmit, só que é um event com outras coisas. Aqui como está inline, eu vou chamar de i mesmo, de event, vou chamar de a de event, e vou chamar aqui o nosso setTitle, que é o nosso callback ali para setar o state. E aqui eu tenho acesso ao que está escrito no input, que é o value do input, em event.target.value. Opa! Bela. Posso tirar essas interrogações aqui? Não precisa. E vou fazer o mesmo aqui com o nosso text area. Então vamos lá, onChange e de event e setContent. setContent event.target.value. E agora tem que passar esses valores para o nosso input. Então vou botar aqui uma outra própria chamada value e vou passar o title. E aqui no text area a mesma coisa, value, vou passar o content. Agora eu posso salvar. Eu consigo digitar aqui normalmente. Só que a diferença que você vai ver agora é que aqui vai ser título e aqui vai ser, conteúdo. Assim que eu apertar aqui nesse create, agora a gente já vai enviar de fato o nosso state, title e content. Nós vamos enviar de fato para a API título e conteúdo, porque nós já estamos passando aqui o nosso state com o segundo parâmetro aqui do exos.post. Então vamos lá, vamos testar. Limpei console, limpei network, vou clicar aqui no create. Vocês vão ver agora que o status agora é 200, então show, está funcionando. Vocês vão ver aqui que o nosso payload agora a gente manda content, title, tudo certinho. No nosso preview, agora sim a gente recebe um dado que foi cadastrado assim fake, né? No nosso banco de dados fake. Então agora nós temos acesso a content, tudo isso está sendo retornado pela API, tá? Esse preview aqui é tudo que retorna pela API. Então nós temos content, um ID fictício que a nossa API cria, né? E o nosso title. Então, show, tá funcionando. Se a gente voltar aqui agora para o nosso código e colocar aqui, aqui no nosso app, que a gente não deve mostrar o form inicialmente como false, nós vamos atualizar aqui e nós vamos já ver o nosso dado vindo da API. Tá? A gente já vê aqui título e conteúdo, que foi o post que a gente acabou de criar. Então vamos testar novamente agora, testar o fluxo inteiro, tá? Já está meio que finalizado o nosso blogzinho aqui de teste. Vamos clicar aqui, esse dado aqui já está vindo da API, você está vendo aqui que pisca, né? O que a gente pode fazer aqui é colocar um loading. Então deixa aqui eu rapidamente criar um outro state chamado loading, um callback chamado setLoading, que inicialmente vai ser falso, né? Na verdade isso aqui tem que ser aqui dentro do list articles. Então deixa eu criar aqui em cima. Loading e setLoading. E aqui embaixo, o que eu posso fazer no lugar de já mostrar diretamente o nosso articles, a gente pode colocar aqui um loading e fazer uma espécie de if, né? Deixa eu ver aqui carregando, 3 pontos. E se não estiver carregando, a gente mostra os nossos articles de fato. Nunca vai mostrar esse carregando aqui porque ele está iniciando como falso aqui em cima, né? Então a gente precisa setar ele aqui em cima do request articles. Então aqui depois do nosso if a gente bota set loading true. E aqui depois que a requisição for feita, depois de a gente setar o nosso set articles aqui na linha 41, nós vamos colocar aqui set loading false. Nós vamos estopar nosso loading, né?
Vocês estão vendo que está só piscando aqui o nosso loading, né? Porque essa API, ela tá sendo feita uma requisição muito rápida. Como é uma API local, né? Tá funcionando muito rápido a requisição da API. Então o que você pode fazer aqui para simular uma internet um pouquinho mais lenta é vir aqui onde está escrito No Throttling, sei lá como vocês falam isso, e colocar aqui Slow 3G. Ou seja, o navegador agora vai meio que rodar numa internet bem lenta. Você vai ver que ele fica até um alert aqui no network. Então agora quando a gente atualizar, nós vamos ver o loading aqui, carregando aqui por mais tempo, carregando, 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 carregando. E agora sim a gente vê o título. Então vocês estão vendo aí que está funcionando de fato a nossa API. E eu vou desabilitar aqui esse Slow 3G, vou botar no Trolling. E vou clicar aqui no Create, agora para a gente criar outro arquivo. Vou digitar aqui no Google Lorem Ipsum e vou entrar aqui no site, qualquer site aqui, só para a gente pegar esses textos aqui de exemplo, né? Opa, esse aqui não. LoremIpsum.com. Vou pegar aqui esse título e vou pegar aqui esse content. Aqui é só texto, tá? A gente não tá usando HTML nem nada, então não vai dar pra gente, por exemplo, fazer esse bold aqui. Mas em outra aula eu vou mostrar pra vocês como a gente poderia fazer isso. Colocamos aqui o nosso texto, a gente pode clicar aqui em Create. E a gente ainda não tá mostrando nenhuma mensagem dizendo se isso foi criado de fato, né? A gente só tá sabendo agora porque aqui no network a gente vê funcionando a API. Mas o que a gente pode fazer aqui é mostrar uma mensagenzinha de sucesso. Existe uma biblioteca chamada Toastify, muito legal essa biblioteca, eu já usei em vários projetos. Ela é bem bonitona. O que ela faz, cara, é mostrar esse toastzinho aqui de notificação para você. Tá vendo? Esses toastzinhos bem bonitinhos, que a maioria das aplicações hoje em dia já tem, né? Ela é bem completona, você pode fazer várias coisas aí. Mas aqui no React, para você instalar ela bem rapidinho, você pode ver aqui no npm dela. Copiar aqui a React Toastify. Vamos voltar aqui na nossa aplicação. Então, yarn add de React Toastify. Vamos esperar um pouquinho para carregar. Olha aqui o GIF dela funcionando, bem bonitona essa biblioteca, bem completa. Levinha, bem legal. E como a gente está rodando aqui no TypeScript, deixa só eu ver se essa biblioteca também tem tipagem. Parece que sim, tem, está instalando. E vocês vão ver aqui no próprio npm que ela pede para você colocar um componentezinho chamado Toast Container, que é o componente que ela precisa aí para ficar escutando, né, o React se teve alguma alteração, se teve alguma... Se ela precisa mostrar alguma notificação, né? Então, vou ser bem honesto com vocês, eu sempre copio esse código aqui, então eu vou copiar esses dois imports. Já instalou aqui nossa tipagem, então copiando aqui esses dois imports que está aqui no próprio npm da biblioteca. E vou voltar aqui no nosso app. E vou colocar esses dois imports aqui. E vou apagar o que a gente não está usando, só para o VS Code parar de reclamar. Repara que Toast Container e Toast não estão sendo utilizados ainda. E isso aqui é só um CSS para ficar bonitinho, igual está aqui nesse GIF. Então vamos colocar esse Toast Container aqui. Qualquer lugar, tá? Não tem muito segredo. Só colocar e salvar. Ainda não está acontecendo nada, mas também a gente não vê nenhum erro. Ó, já com os nossos dois novos artigos criados. E para a gente chamar, fazer funcionar, né, essa notificaçãozinha aqui, o que a gente precisa é chamar essa função Toast, importando ela aqui do React Toastify. Aqui no nosso app, como a gente não usa para nada, eu vou tirar, vou deixar só o Toast Container. E vou voltar aqui no Create Article. E aqui, logo depois desse exos.post, eu vou escrever aqui Toast. E você já vai ver aqui que o meu VS Code já vai mostrar aqui React Toastify. Vou clicar nele. E esse Toastify ele consegue mostrar algumas cores, né, padrões. Que vocês estão vendo aqui é Danger, que é tipo erro, Success, que é tipo sucesso. Aí ele tem aqui azul Info e Warning, que é esse amarelinho, tá? São as cores padrões aí de usabilidade, né? Então vamos chamar, a gente quer um verde aqui, né, para mostrar sucesso, seu post foi criado. Então vai ser toast.success
E aqui é uma função. E uma função é só a mensagem que a gente quer. Então vamos colocar aqui se o artigo foi criado com sucesso. E agora quando a gente voltar aqui e clicar Create New Article, vou colocar aqui de teste, né? Vou criar aqui outro, Where Does It Come From? Vai ser o nosso título. E aqui um texto. Vai ficar aqui no Content, vou clicar aqui no Create. Reparar que agora vai aparecer uma notificaçãozinha aqui assim que a API terminar. Então, ó, seu artigo foi criado com sucesso. Olha que bonitão. Você passa o mouse aqui, ele pausa essa barrinha aqui de progresso. Se você clicar aqui no X, ele fecha. Então, show, já está animadinho, bonitão. Reparem que o usuário cria um novo artigo e ele continua aqui. Então, se ele clicar aqui várias vezes, ó, ele vai criar vários artigos iguais na API. Então, o que a gente pode fazer aqui é, na hora que o usuário clicar aqui em Create, ele voltar lá para a listagem inicial. E mostrar também o Toast aqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é... O que a gente tem que fazer, de fato, é tacar esse show form aqui para false, assim que o formulário for enviado. Então, o que a gente pode fazer aqui é criar uma própria key de callback, e esse callback vai setar esse show form como false. Então, vamos entrar aqui no nosso create article. Vamos criar aqui a tipagem desse nosso callback. Vou criar aqui uma interface chamada iProps. E vou chamar esse nosso callback de onSubmitSuccess. E aqui não vai ser nada, e vai ser só um void. E eu vou passar aqui onSubmitSuccess. Aqui tem outro C, se eu não me engano. Né? Cadê aqui no... são dois Cs. E aqui vai ser um iProps. E agora eu posso salvar. E no lugar de eu chamar... E aqui embaixo desse toast de sucesso, né? Vou chamar esse onSubmitSuccess. Vou passar ele aqui como parâmetro. Então agora o que o componente vai fazer é nesse random submit, né? Ele vai fazer a requisição para a API. Se a requisição falhar, esse código aqui de baixo já nem vai existir, tá? Ele vai meio que quebrar a função toda. Então pode ficar despreocupado. Se for sucesso, ele vai continuar o código. Então ele vai chamar esse toast success, mostrando essa nossa mensagem. Vai chamar esse nosso onSubmit, que na verdade é só uma própria de callback. E vai chamar aquele nosso console log mostrando data, só para a gente conseguir debugar bonitinho. E voltando aqui no nosso componente principal app, vocês vão ver que vai estar reclamando, faltando aqui esse onSubmitSuccess. Então o que a gente vai fazer aqui é chamar ele e criar uma arrow function e setar o nosso setShowForm como false. Basicamente o que a gente está fazendo aqui embaixo, só que chamando com outro callback, uma outra prop. Tá? Então vamos recarregar aqui. Olha quantos que a gente criou ali, tudo duplicado. Deixa eu só restartar minha API, só para a gente perder esse valor novamente. Pausei e vou dar um yarn start. Então agora quando eu atualizar aqui, pronto, a nossa API está zerada novamente. Então vamos lá, create new article. Vou copiar aqui esse primeiro parágrafo. Opa. Agora eu posso clicar aqui em create. Show! Olha lá, seu artigo foi criado com sucesso e a gente já está vendo aqui tudo isso integrado com a API, tá? A gente pode dar um reload aqui, vocês estão vendo que está sempre batendo na API. Vamos criar outro artigo. Where does it come from? E aqui vou copiar também. Faltou um C. Create. E é isso, gente. Está funcionando lindamente. Então é que a gente aprendeu aqui hoje como usar o Access para fazer essas requisições, né? Uma requisição básica de GET para pegar os valores e uma requisição de POST para enviar valores aqui no caso de formulários, né? E é isso, tá? Não tem muito segredo, não. Tem uma outra coisinha que eu gosto muito de fazer aqui no Access, que é... Geralmente, quando uma aplicação tem uma API externa, você não fica chamando várias APIs, né? Você chama sempre uma API só. E reparem que a gente repete essa URL aqui muitas vezes, né? A gente repete aqui nesse list articles e a gente repete aqui no create article também.
Vamos supor que a nossa API tenha mudado a URL, nós vamos ter que editar dois componentes para botar essa nova URL da API, né? Aqui no nosso caso, como são dois componentes, ainda não dói tanto, mas imagina uma aplicação que tem, sei lá, 100 componentes que fazem requisições na API. Nós íamos ter que editar em todos esses componentes. Então, uma forma de deixar isso um pouco mais genérico é você criar uma instância do Exos. Ele te permite fazer isso, tá? Você meio que cria ele uma vez, você fica reutilizando ele várias vezes em todos os seus componentes. Então, geralmente o que eu faço aqui na aplicação, para fazer esse tipo de coisa, né? Eu venho aqui no source da nossa aplicação, crio uma pasta chamada services e crio um arquivo dentro chamado api.ts, se você estiver usando TypeScript, ou .js, se você não estiver usando. E aqui dentro, o que eu faço é, eu só exporto uma const chamada API, que na verdade é o exos.create, que vai criar uma instância aí pra gente. E esse .create é um objetão que aceita várias coisas, que, pra falar a verdade, eu não uso muitos deles. E ele aceita aqui um campo chamado baseURL, que é a URL principal da nossa API. Tá? A ideia daquele base URL é passar só aqui o domínio, né? Não é passar essa rota aqui, por exemplo, articles. Então vamos copiar aqui só esse localhost 2.80.81 e vamos colocar aqui no base URL. Então é isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai importar esse API aqui e agora a gente não vai mais precisar fazer exos.get, que no caso agora não vai ser mais exos.get, vai ser api.get. A gente não vai precisar mais colocar a URL inteira, traço articles, por exemplo. Entendeu? Porque a gente já está setando ele aqui em cima. A gente vai colocar só isso. Então, olha como fica bem mais simples. Imagina que essa aplicação aqui tivesse 30 componentes que fizessem esse mesmo request. A gente só ia colocar api.get e essa aqui seria a rota. Bem mais simples, né? Então vamos salvar aqui e vamos substituir nossos componentes. Aqui a gente já colocou /articles. Então vai ser API, importar. E a ideia agora é você usar, toda vez que você for usar o Exos, você importar esse API aqui, tá? Não usar mais diretamente o Exos. E a outra aplicação que a gente tem, o outro componente que a gente está utilizando o Exos aqui é aqui no create article, que não vai ser mais Exos, vai ser API. E aqui a gente pode apagar o domínio, sempre lembrando de deixar o barra aqui na frente, tá? Esse barra aqui. Posso salvar e apagar aqui o Exos de cima. Olha como está bem mais limpo o nosso código. E quando a gente atualizar aqui, a gente já vê tudo funcionando perfeitamente como estava antes. Vou só fazer mais um teste. Olha lá. E é isso, pessoal. Eu não tem mais nada para mostrar aqui não, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Eu tentei ser o mais breve possível. Acho que passou aí 40 e poucos minutos já. Mas espero que tenha ajudado aí, porque eu sei que isso é um assunto bem sensível para muita gente. E, pô, conectar a API, conectar o React numa API pela primeira vez é sempre muito legal. É quando de fato você está começando a fazer uma aplicação, né? Se você gostou, por favor, dá um like, se inscreve aí no canal. Tem vários vídeos aí bem legais, eu estou fazendo outros. E eu vou deixar aí também o meu LinkedIn e o link do projeto para vocês conseguirem fazer essa mesma aula aí, tá? E é isso, obrigado, até a próxima. Por favor, dá um like aí no vídeo. Tchau, tchau. Até.